Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Unidade experimental. Produtores de milho de Alagoas e Sergipe participam de dia de campo realizado no município alagoano de Anadia. De olho no meio ambiente, restaurante de Nossa Senhora das Dores investe na instalação de fossa séptica ecológica, que além de tratar os dejetos, ainda utiliza parte da água para irrigar pequenas hortas. Febre maculosa. Veterinário da Endagro faz alerta sobre doença transmitida por um carrapato que pode levar à morte do criador e também do animal. E ainda, nossos repórteres viajaram ao município de Poço Redondo para conhecer o talento de um grupo de mulheres na produção de bordados. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. Produtores de grãos de Alagoas e Sergipe estiveram reunidos no município de Anadia, no Agreste Alagoano, num dia de campo. A região, tradicionalmente conhecida pelo cultivo de cana-de-açúcar, tem agora apostado no milho. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. O estado de Alagoas consome em torno de 500 mil toneladas de grãos, especialmente milho e de soja. Percebendo essa lacuna, o governo local, com apoio de pesquisadores da Embrapa, criou a Comissão Estadual de Grãos, que vem articulando o setor agrícola nos últimos anos para fomentar a produção local. Então, áreas como essas estão sendo feito todo o investimento, primeiro na questão de correção de solo. E hoje nós estamos plantando milho solteiro, soja solteira. Mas no próximo ano, muito provavelmente, essas áreas aqui, todas elas vão ser através da integração lavoura-pecuária, ou seja, nós vamos plantar milho, vamos plantar soja e vamos plantar também braquiária. E nós vamos então ter uma safra de grãos e uma safra de boi. Isso é uma tecnologia que a Embrapa recomenda muito, está dentro da agricultura de baixo carbono, dentro das seis linhas do programa ABC, e que a gente vê isso como uma grande possibilidade que aconteça aqui. O principal objetivo é apresentar especialmente ao setor produtivo, mas também aos bancos e às empresas da cadeia de produção agrícola, apresentar os principais resultados que nós temos obtidos, aqui no caso hoje com a cultura do milho, os resultados de pesquisa nos quais a Embrapa está envolvida, para mostrar os avanços que nós podemos proporcionar na produção agrícola do estado de Alagoas. Esse seria o objetivo principal desse dia de campo hoje, apresentar o que nós temos de tecnologias, os resultados dos nossos experimentos realizados durante esse ano junto com o setor produtivo. Como parte das ações da comissão, foram implementadas unidades demonstrativas de produção de milho, onde todo o custo foi rateado pelas empresas de insumos, máquinas e equipamentos. As unidades foram compostas das 25 principais variedades de milho disponibilizadas no mercado local, totalizando uma área de 1,5 hectares. E nesse dia de campo na Fazenda Santa Rita, agreste do estado alagoano, foram apresentados ao público os resultados no desenvolvimento da cultura. A gente fez essa abertura para trazer as empresas de tecnologia de cimento para aqui, para que houvesse experimentos, né, e tivesse condições de mostrar a comunidade rural, né, da agropecuária e como uma espécie de animação, animar o campo também, né, porque é muito importante que haja a integração das pessoas, ver novas culturas sendo implantadas de milho, de soja, de algodão, de arroz. E esse foi o maior motivo que nos motivou a fazer isso, entendeu? Porque para a gente também é muito importante que a tecnologia venha para dentro, até para fazer experimentos, para a gente poder escolher futuramente um material mais adequado para a região. A produção de grãos em Alagoas tem comercialização garantida. Grandes empresas de processamento de alimentos importam grão por falta de produção local suficiente. Já a bacia leiteira consome em média 55 mil toneladas de milho. O consultor em agronegócios Gleiton Medeiros participou do evento e destacou a importância de alavancar o desenvolvimento rural da região do Cealba. Importante tanto para o produtor sergipano quanto para essa nova fronteira aqui na região de Alagoas, né? Mostrando o potencial que tem de um rodízio aí com a cana-de-açúcar. Como vocês podem ver, teve 25 variedades que foram plantadas aqui na região. Todas tiveram um potencial muito bom aqui, então acho que está de parabéns aí o pessoal, tanto do governo do estado quanto o empresário Ivanilson, de fazer esses experimentos e buscar a melhor variedade para que ele tenha alta produtividade aqui na região.
vai conseguir uma produtividade ótima. Infelizmente 2018 foi um ano crítico para a região do Ceará de forma geral, mas aqui ele foi um pouco fora da curva e graças a Deus teve uma chuva que chegou a ter o enchimento do grão. É um produto de excelente qualidade e com certeza ele vai ter uma média de produtividade alta, seja lá em algumas variedades precoce ou mais tardinho um pouquinho, mas ele vai conseguir uma produtividade ótima aqui e com certeza vai conseguir um bom preço aqui na região de Alagoas, vendendo aqui para o seu vizinho aqui, Pernambuco. Nos últimos anos, o setor sucroalcooleiro tem passado por uma grave crise e os produtores têm buscado alternativas para mudar esse cenário. O milho se revela como uma boa opção, principalmente se for usado na rotação de culturas. Os ensaios de campo têm apontado o grande potencial da região para grãos e por isso produtores rurais de Alagoas e de Sergipe, empresários do setor sucroenergético, técnicos do setor público e bancos de investimento agropecuário estiveram presentes no dia de campo para conhecer melhor as características da produção de milho. Muito importante porque traz a difusão de tecnologia para os produtores, né? Traz a esperança de uma cultura nova para o estado de Alagoas, traz muita informação, provoca congraçamento, troca de informações, né? E aí possibilita aos produtores melhorarem suas técnicas para desenvolverem em suas lavouras. É um costume já da agência vir ao campo antes do financiamento, acompanhar esse financiamento e no caso da gente nós estamos aqui pela terceira vez para acompanhar a colheita. Quanto à questão de disseminar, isso é muito importante para a gente, é um dos objetivos. A gente se preocupa que os produtores locais sigam esse mesmo caminho, já que o banco possui crédito disponível para esse tipo de cultura, a soja, o milho, o algodão, e isso possa ser disseminado e aumente a produção do estado como um todo. Estou entrando no plantio de milho no estado de Sergipe no próximo ano, então a gente veio se cercar de tudo que foi bom, de tudo que foi implementado nessa região, nessa área que você vê com a produção formidável, e levar para o estado de Sergipe o que há de melhor em tecnologia, porque a gente tem que aprender, nós produtores temos que aprender a buscar o novo, buscar o que der certo, buscar o que promete para o nosso estado. E o mês de outubro começa em Sergipe com tempo abafado e muito calor. Mas será que o clima vai permanecer assim nos próximos dias? Veja no mapa o que prevê a meteorologia. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira no agreste e no litoral. Já no sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 33 graus. No município de Ilha das Flores, a temperatura deve chegar aos 31 graus, 32 em Pinhão e 33 graus em Arauá. A seguir, veterinário da Endagro alerta sobre as consequências da febre maculosa para a saúde dos rebanhos e também do criador. E ainda, vamos mostrar o exemplo ecológico de um restaurante de Nossa Senhora das Dores que investiu na instalação da fossa séptica que valoriza a preservação do meio ambiente. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já. De volta do intervalo, a gente viaja agora a Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão do Estado, para mostrar o investimento ecologicamente correto do dono de um restaurante do município. De olho no meio ambiente, ele implantou uma fossa séptica de baixo custo e muita eficiência da coleta dos dejetos e aproveitamento consciente da água utilizada. A reportagem é de Lícia Moura. Criado em 2012, o restaurante Rota do Cangaço foi o pioneiro na instalação da fossa séptica, também conhecida como fossa ecológica. Trata-se de uma unidade de tratamento primário de esgoto doméstico. A água que desce da pia do banheiro e do vaso sanitário com dejetos é levada pela tubulação por baixo da terra até a fossa onde recebe o tratamento. O tratamento é muito simples, é a própria natureza que se encarrega disso. É uma fossa impermeabilizada, nenhum dejeto ela penetra no solo. Então, na primeira camada que a gente utiliza entulhos de resto de obra, as bactérias que atuam na ausência de oxigênio vai fazer esse primeiro processo. Aí a gente coloca brita, areia, uma manta filtro e por cima
A última camada é a terra preta e a gente coloca algumas plantas, tipo essa aqui, a taioba, que é planta que suga muita água, que vai ajudar no processo, bananeiras, enfim. Então a gente manda sujo e a natureza devolve limpo. Então é a própria natureza que se encarrega de fazer esse filtro aí, essa filtração. E parte desse material também ele evapora. Então é muito simples, prático e eficiente. Já a água que desce pelo ralo da pia de cozinha é levada para a fossa de águas cinzas. É esse espaço aí que mais parece uma pequena horta. Há algumas sementes que vêm direto da cozinha do restaurante são depositadas de forma natural. Aí elas nascem, a gente faz a coleta e monta a horta. Então ela atua também como composteira, porque todo o resíduo aí que é depositado e as plantas que a gente coloca aí para poder manter o controle da incidência de inseto, o que é que acontece? Vira adubo e a gente utiliza na horta. Então é um processo que ele é ecologicamente correto e a própria natureza se encarrega de fazer a limpeza. As mudas que brotam na fossa são retiradas e replantadas em outros espaços. Os tomates já estão quase no ponto de colheita. Tem lucro com isso. Transforma essas sementes em plantas que depois a gente vai utilizar na própria cozinha, como tomate, pimentão, etc. Esse tipo de fossa ecológica apresenta algumas vantagens, como, por exemplo, o baixo custo para a construção. Ela também não exala odor e a limpeza basta fazer periodicamente, a cada 6 meses. Esse tipo de fossa não deve ficar muito próximo da residência. A distância recomendada é de cerca de 4 metros e a capacidade de água não pode ser inferior a 1.000 litros. Uma iniciativa louvável, né, para um problema que a gente tem muito comum hoje nas cidades brasileiras, que é a questão do tratamento dos resíduos líquidos, dos esgotos. E a gente tem aqui de forma tão simples um tratamento eficaz, um tratamento natural, tanto do esgoto que vem das pias, né, do restaurante, como também dos vasos sanitários. Tudo isso, esse material é transformado em matéria orgânica pela ação de organismos, micro-organismos decompositores, de bactérias, como ele citou aqui. Então, mais uma iniciativa louvável e simples de se fazer. E de Nossa Senhora das Dores, a gente vai agora ao município de São Cristóvão, na região metropolitana da capital, para destacar o alerta do veterinário da Indago sobre uma doença que, caso não seja tratada no início, pode levar à morte de animais do rebanho e até mesmo do criador, a febre maculosa. Veja. A febre maculosa é uma doença de gravidade variável. Ela é transmitida por um carrapato específico, o carrapato estrela. Quem vai me dar mais informações sobre este assunto é o veterinário Marcos Franco. Marcos, como é que é feita essa contaminação do carrapato estrela ao animal? O carrapato estrela é um carrapato que ocorre principalmente nos equinos, trazendo gravidade para ele e para o ser humano. O carrapato estrela ele serve de veículo para uma bactéria que, em contato com o ser humano, provoca a febre maculosa, que se confunde muito com sarampo, com outras doenças de gravidade no ser humano. O que é que a gente deve fazer? A gente deve ter o controle sobre o carrapato do animal, fazer pulverizações frequentes. Para quê? Para que esse carrapato não habite no animal, no cavalo e em outros animais como cachorros, capivara, gambá, animais silvestres que, em contato com o homem, pode transmitir a doença, a febre maculosa, que é de uma devastidão enorme, podendo provocar a mortalidade do ser humano. Tá. Essa zoonose, como eu já falei no início, ela é de gravidade variável. Como é que varia essa gravidade? Pode chegar realmente a óbito, tanto do animal quanto do ser humano? Se não for diagnosticada a tempo, pode levar a óbito. Ou seja, existe confusão com sarampo, com outras doenças que ocorrem no ser humano e trazendo consequência, inclusive, a morte. Nós devemos combater o carrapato nos animais, principalmente nos equinos, ter contato com os cães, pulverizar os cães. Para quê? Esse carrapato não habita no cavalo, não habita no cão e transmita para o ser humano. Nunca se deve arrancar o carrapato do corpo do animal botando fogo, fósforo, ou seja, tem que tirar o carrapato com cuidado. Para o quê? Na hora de tirar o carrapato, ele não expire saliva, que é riquíssimo em bactéria, e se a pele do ser humano tiver lesão, vai provocar doença, levando, se não for tratado a tempo, a mortalidade do ser humano.
Tá, então o tratamento significa a pulverização do animal, é isso? Corretíssimo. Nós devemos controlar o carrapato para o quê? Para que o carrapato não apareça no animal e não apareça em outros animais. Ou seja, o melhor controle é a pulverização contra o carrapato nos animais, principalmente nos equinos. Para quê? Para que essa doença não se propague, trazendo lesões, inclusive a mortalidade do ser humano. E como se evitar, então, a contaminação no animal, no ser humano? Ou seja, controlar o carrapato, pulverizar frequentemente o seu cavalo com medicamentos específicos para equinos. Para quê? Para que tenha um controle do carrapato, o mínimo possível de carrapato no animal, ou seja, não transmitindo a febre maculosa, que traz consequências gravíssimas para o ser humano. Então, só para deixar claro, essa pulverização ela funciona tanto como tratamento, como também como a prevenção. Ela funciona como uma espécie de repelente? Existe repelente para o ser humano e existe repelente para os equinos, tanto produtos químicos como produtos naturais. Para quê? Para a gente controlar o carrapato e não trazer essa doença que traz consequências horríveis para os animais e para o ser humano. Ok, já falamos do tratamento, das consequências, de como evitar. E agora eu quero saber quais são as consequências no caso de não perceber a doença, não houver tratamento. Exemplo, vai levar diarreia, febre, dificuldade de alimentação no animal, se não for tratado a tempo com antibiótico, ou seja, vai levar à morte em poucos dias. Na hora que a pessoa mantém contato com o carrapato, ou o cavalo mantém contato com o carrapato, e esse for portador da bactéria, a Rickettsia, ele em 12 dias vai aparecer a doença, consequentemente trazendo danos horríveis para o ser humano e para os animais. Já foi explicado que no ser humano essa doença é bastante confundida com o sarampo e outras doenças. No animal também há essa confusão de identificação da doença? Não, no animal a sintomatologia é pouco severa, é mais no ser humano, mas se não for tratado o animal, esses sintomas podem evoluir e levar à morte também do animal. Ok, doutor Marcos, muito obrigada por suas informações e é isso. Tratamento, cuidado, prevenção para não chegar ao pior. Marcelo? Em instantes, a gente destaca o talento do grupo de mulheres de uma associação de Poço Redondo na arte do bordado e peças artesanais. É depois do intervalo, a gente volta já. Na região onde morreu Virgulino Ferreira, o Lampião, o artesanato com bordados se tornou o principal ofício de um grupo de mulheres. Nossos repórteres viajaram até o assentamento Queimada Grande, em Poço Redondo, para conhecer a história de mulheres que buscam no trabalho com as linhas e costuras o complemento da renda. Acompanhe. Elas se reúnem todas as tardes nesse local. Dona Noêmia capricha nos pontos de redendê. Clara trança a linha de crochê, criando figuras. Silvana está atenta nas formas geométricas do ponto vagonite. Eliane dá vida ao tecido usando ponto de cruz. Josefa e Solange pilotam as máquinas de costura com acabamento ou na confecção de peças de vestuário. A gente trabalhando junto é bom, né? Aí a gente fica unido, aí uma faz uma coisa, outra faz outra, tudo junto. E a gente trabalhar sozinho é muito ruim. Vocês aprendem juntas, conversam? Conversa, nós jogamos muita piada aqui, é bom demais. Tem dia que a gente só leva o tempo de sorrir. Uma diz uma coisa, outra diz outra. Aí quando um erra uma coisa, a gente eita, errou, vamos fazer assim. Aí vai ensinando umas aos outros, a gente vai aprendendo mais, né? Ser unido não vai nada, né? A gente tem que trabalhar tudo unido, porque a gente um ensina uns aos outros, a gente vai trabalhando a mais. O que é que você mesmo faz aqui? Qual é assim, o seu trabalho principal aqui dentro da associação? Faz o quê? Eu faço tudo um pouquinho. Cada uma coisinha eu faço um pouquinho. Ok. Faço crochê, faço o vagonite, o bordado, né? A gente faz tudo. Elas enfrentam dificuldades desde a criação do grupo em 2003, mas foi o bordado e feito assim, todas juntas, que fizeram com que elas se mantivessem no trabalho. A gente produz crochê, vagonite, rendendê, ponto cruz, todos os tipos a gente faz. Pano de prata a gente faz crochê, rendendê a gente borda, aí coloca crochê ou coloca fita também. Das mãos dessas mulheres sai panos de uso na copa e na cozinha,
capas de almofada, moda praia e até chales como esse aqui, em tons de rosa, uma verdadeira obra de arte. A gente tem uma esperança de trabalhar, de buscar uma renda a mais para casa, que nós só vivemos em casa, né? E aquelas que quiseram alguma coisa estão aqui, né? Aquelas que quiseram, né, ir adiante, que queria aprender, né, estão aqui. E as outras foi passando por outras presidências, outras pessoas, e sempre aparecia alguém com alguma esperança para a gente. E essa esperança nunca vinha, né? E aí muitas foi desistindo. E duas que ficam aí, essas que estão trabalhando, essa que nós estamos trabalhando junto. A gente faz tudo que a gente pensar assim, que a gente consegue fazer. É jogo de cozinha, é jogo de banheiro, tudo que a gente pensar, é costura. Qualquer coisa que a gente pensar, a gente estamos fazendo. Aí a gente espera, né, um bom trabalho para poder a gente ter como a gente sair para vender essas costuras, né, esses bordados. A produção é quase toda feita por encomenda, mas as artesãs têm um espaço no Centro de Artesanato de Poço Redondo, onde expõem as peças com os bordados, e até ousam produzir outras ecologicamente corretas usando garrafa PET. Elas surpreendem em cada desafio. O trabalho que as mulheres desenvolvem aqui é tão bom e de tanta qualidade que elas foram convidadas para apresentar peças para o curso de design de moda da UNIT. E esses 2 modelos participaram do evento. A falta de mercado para as peças produzidas aqui é o principal problema enfrentado por essas mulheres. A gente tenta desenvolver da melhor forma para que tenhamos uma boa clientela, para que as pessoas se apaixonem pelo nosso trabalho, que artesão é assim, ele trabalha não para ele mesmo, trabalha para encher os olhos das outras pessoas. Porque o artesão, ele vê aquela peça, ele quer fazer de qualquer maneira o mais bonito possível para poder as pessoas estar enxergando o trabalho dele, vendo com bons olhos. E a nossa maior luta é pelo mercado. Então, a gente precisa de todo o apoio possível, de estar divulgando o nosso trabalho, que é direto, assim, a gente pede para que a gente tenha essa divulgação, que seja falado que tem artesão em Poço Redondo e que Poço Redondo merece ser olhado com bons olhos, que a gente está aqui, que a gente luta, que a gente somos guerreira e que a área de assentamento não é área de preguiça, é área de luta. A gente sempre lutou desde o início, então a gente só quer vitória daqui para frente para todas. E incluir mais pessoas, né? Porque se as pessoas olharem e ver a gente aqui, que está crescendo, que está tendo produção, claro, com certeza que as outras pessoas vão olhar e vão ver e vão querer vir para cá e participar. E aí, como é que é, né? Então, isso vai ser maravilhoso para todos nós, se isso acontecer. E agora a gente destaca a importância da ferradura na rotina e saúde dos equinos. A nossa equipe foi até o Centro Hípico Atlântico, na zona de expansão de Aracaju, para acompanhar o passo a passo até a colocação da proteção nos animais. A cada 30 ou 40 dias, a égua Bubluca passa por essa rotina. É hora da manutenção da ferradura. Damião é o responsável pelo trabalho e tem cerca de 30 anos de experiência. Ele tem à disposição esse kit de ferramentas: turquesa, grasas, escovas e lixas, a bigorna com martelo e a forja a gás. O trabalho começa com a retirada da ferradura. É preciso fazer uma limpeza e o corte adequado no casco. A gente vem retirar a ferradura, né, como você viu aqui, e nisso a gente faz a poda do casco, né, e depois depois de fazer todas as limpezas, a gente coloca a ferradura no fogo para moldar a ferradura ao casco e faz uma queimagem, que é o ferrageamento correto, certo? É queimando o casco, é o ferrageamento a quente, para poder isso acontecer da melhor forma possível. As ferraduras retiradas vão para a forja, esse potente forno a gás. E quando ficam vermelhas é porque chegaram à temperatura ideal para serem moldadas e desamassadas. Com cuidado, Damião pega a ferradura quente e faz o molde no casco do animal. O processo não provoca qualquer dor por se tratar de tecido morto, semelhante à unha. A ferradura segue para resfriamento. Bubluca continua tranquila, talvez porque entenda que esse processo a ajuda nos movimentos. O casco a gente não vê, mas ele abre e fecha a cada passo que o cavalo dá.
E esse abrir e fechar o casco é como se fosse um coração pulsando para que a circulação funcione e tanto a parte linfática também dos animais. E se a gente não tiver uma limpeza diária correta, além disso, um manejo de ferrajamento e casqueamento mensal com uma pessoa que seja uma pessoa de confiança, que saiba fazer o negócio, o casco começa a se deteriorar e dessa forma toda a parte vascular e linfática é prejudicada. Além disso, é a mesma coisa que você está com um tênis apertando o seu pé, né? Você vai ter calos, você vai ter dificuldade de locomoção e aí atrapalha todo o desenvolvimento desportivo do cavalo. A ferradura ainda aumenta a tração das patas, serve para compensar defeitos de formação do casco e reduz irregularidade da marcha. Casco bem cuidado significa cavalo saudável. Se você não casqueia, né, falando agora só da parte de casqueamento e ferrajamento, é igual a você não fazer a unha nunca. Igual a gente, os humanos, não fazermos as unhas. E a gente usar sempre um tênis com a unha grande. Sempre vai ter lesão na unha e nesse caso o casco do cavalo, quando ele não está bem ferrado, ele não fica bem nutrido, né, porque é preciso que você sempre estimule a nutrição desse casco. E sem um casco bom é a mesma coisa um atleta com o pé machucado. Não tem como ter nenhum desempenho esportivo bacana. A ferradura é fixada com cravos e depois é feito o acabamento com escova e lixa. Olha, não tem esmalte, mas o acabamento é bem parecido com o tratamento que a gente faz no manicure. E a unha, o dedo aqui do animal fica lisinho. Cascos tratados, ferradura recolocada, Bubluca é levada por Damião às baias e está pronta para os passeios e exercícios. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@pp.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.